Sigo aqui. Mais um dia. Saiu o sol. Estou sozinho. E tudo me faz pensar que seguirei assim até o final. O final. Presinto que não vai demorar. A desmontagem é uma metodologia de pesquisa em artes que abre um discurso público do artista com a sua obra. Nessa ação, a obra é aberta para que se possa ver, rever, descobrir como se dá a construção de um processo artístico. É como desmontar um brinquedo para ver como ele é por dentro, como ele é feito, do que é feito, como funciona. E o ato de desmontar é em si um outro jeito de brincar com aquele objeto. Segundo a professora Iliana Diegues, a desmontagem é uma poética da experiência, porque ao reconstruir os passos do processo criativo, a artista ou artista gera uma outra criação poética. Ao desmontar o porco, eu voltei minha atenção para algo que se dá entre quem faz e quem assiste. Esse entre nós, que foi tão importante no processo do porco. Esse entre nós que podemos chamar de encontro artístico. Que encontro é esse? Encontro primeiro entre mim e Tônio Januzelli, dentro do Departamento de Artes Cênicas da USP. Ele coordenava o Laboratório das Práticas do Ator. Eu fazia licenciatura e me interessavam os processos de formação e criação. Encontros segundos com as pessoas que assistiram à peça. Os nossos esforços eram para que a fruição desse trabalho se desse da maneira mais intensa, mais porosa possível. Os exercícios visavam encandecer o ator em cena, atingir um estado tal que possibilitaria o encontro daqueles corpos naquele espaço-tempo. 4 anos depois, a peça estreou com grande repercussão. A crítica destacava um trabalho feito com o mínimo de recursos e centrado na figura do ator. Por sua vocação pela pesquisa, naturalmente algumas pessoas foram ficando depois da peça para conversar. Essas conversas eram conversas amistosas sobre a experiência, não tinha uma direção, não tinha um tema, e viraram parte do processo. Ouvir as pessoas sobre o que e como elas viram e sentiram. Para essa aula de desmontagem, eu fiz uso de alguns acontecimentos com espectadores e espectadoras e utilizei também fragmentos de artigos e críticas que, de alguma forma, tratam dessa comunicação e relação entre ator e espectador. Uma conversa existência entre quem faz e quem assiste. A compreensão de uma técnica de atuação é, por assim dizer, na verdade, a compreensão dessa relação entre ator e espectador. Uma relação construída em camadas de memória-tempo. Os ensaios eram os exercícios. Desde a chegada, tudo o que eu fazia já era ensaio. Não tinha separação entre chegar, aquecer, ensaiar, conversar.
O primeiro exercício: ler o texto. Eu lia me movimentando e explorando o espaço com o corpo todo. Lia fazendo movimentos muito lentos com a boca muito aberta, ou então lia dançando. Ao final, anotávamos o ensaio e novos exercícios iam sendo propostos, num processo de entendimento do texto e da montagem da cena. A preparação do ator e da peça como uma coisa só. Vai-se compreendendo o que o texto diz na medida em que um corpo está se formando para isso. Uma das primeiras propostas é a da limpeza do ator. Se trata de reconhecer e eliminar todo tipo de automatismos do pensamento, das emoções, da gestualidade. Sair do mental que controla nossas atitudes cotidianas. O ensaio era uma usina. Moto contínuo de ativação e manutenção de um estado energético que encandecia o corpo e deixava os sentidos mais apurados, incluindo o intuitivo. O trabalho era nos 3 centros: motor, físico, emocional e mental. Esse trabalhar-se continua. Cada apresentação é um ensaio, uma possibilidade de reviver algo que é seu para o outro. E o tempo e a repetição vão se encarregando de aperfeiçoar. Então, esse ator, essa atriz, é capaz de se observar a si mesmo. Para Januzelli, a premissa é a de que o teatro é, em sua essência, a presença do ator. Essa presença é um corpo vivo, físico e sutil, pulsante, capaz de expressar cristalina e profundamente as mais complexas notas da escala dramática humana. Essa pergunta me foi feita pela Juliana, que é uma artista e pesquisadora, uns 10 anos depois da estreia, numa daquelas conversas com o público, no momento em que eu respondi uma pergunta que alguém me fez sobre o meu percurso nesse trabalho. Sem hesitar, eu respondi que eu achava que eu era uma pessoa melhor. E desde então, eu me pergunto por que eu acho isso. Uma pista são os exercícios. Januzelli afirma que nós do teatro podemos chegar mais próximos da essência humana por 2 motivos. O teatro é a arte do corpo e é a arte do contato entre os corpos. É exercido a partir do meu corpo e é coletivo. Ele diz que nosso corpo é um instrumento vibracional, mas que a noção que temos de nós é fundamentada no intelecto. A mente nos aprisiona em clichês. Os exercícios para a pessoa que quer atuar são exercícios que nos libertem desse mental e que possam instaurar um campo magnético. Janot diz que o trabalho do ator e da atriz é um trabalho sobre o indivíduo ator. Há outro aspecto desse trabalho igualmente potente: as características da peça. Ator e espectadores dividem o mesmo espaço reduzido, muito próximos uns dos outros. Há momentos de silêncio que se alternam com explosões de gesto e fala,
uma atuação intimista e visceral ao mesmo tempo. Há momentos em que há toque físico. Como fazer para não deixar o público desconfortável, intimidado, constrangido? Uma palavra-chave é contenção. Meu treino era para concentrar a energia ativada e não deixá-la dispersar. Canalizar essa energia em movimento, palavra, vibração em direção às pessoas. Um dos aprendizados foi considerar que no teatro tudo é. Eu segui a ideia de que não há um mundo à parte no teatro, em que as funções sociais nos dividem entre palco e plateia. Um teatro nas quais a relação entre ator e espectador segue a ideia de separação. Essa separação não é uma escolha nossa. O modo como eu me movia e emitia a voz era sempre uma preparação para o momento seguinte, para criar um ambiente de confiança. Como eu estava muito perto das pessoas, isso era muito importante. Eu buscava alcançar minha essência expressiva, dramática. Só ao alcançá-la, eu poderia alcançar as pessoas. Na peça, existe uma relação muito forte entre o porco e o porqueiro. O porqueiro é alguém da plateia, escolhido aleatoriamente, para quem eu olho de uma maneira incisiva, subitamente, dizendo um texto que expressa raiva. É a primeira vez que eu olho diretamente para alguém. Numa apresentação, eu recebi uma vez, assim que eu fiz isso, um olhar de volta, cuja expressão me pareceu de desgosto, de zombaria até. Claramente houve uma tensão entre nós. Parecia que a pessoa dizia: ai, que saco, um ator transtornado me encarando. Esse sentimento de desaprovação me fragilizou bastante em cena. A cada vez que eu tinha que me referir ao porqueiro, eu ficava tenso, porque eu estava sem jeito de encará-lo novamente. Quando a peça acabava, eu saía de cena por um espaço que havia entre duas cadeiras. Nesse dia, numa dessas cadeiras estava a pessoa que eu havia escolhido para ser o porqueiro. Quando a peça acabou, eu passei por ele e, num gesto não pensado, eu coloquei minha mão sobre o ombro dele de uma maneira afetuosa, como quem pede desculpas. Quando as pessoas começaram a aplaudir, eu voltei para o meio da sala para agradecer. E ao cruzar o olhar com aquela pessoa, eu percebi uma expressão completamente diferente. Seu olhar era outro. Ele me olhava com simpatia. Parecia até me dizer: nossa, você se desculpou comigo e eu fiquei tocado. Não posso afirmar que isso se deu exatamente dessa maneira. É a minha interpretação. Eu não sei o que ele achou, o que ele sentiu. Certamente ele se incomodou, levou um susto talvez. Pode ser que à medida que a peça avançou ele foi se envolvendo, mas eu não posso dizer isso até porque eu evitava ao máximo. Mas a maneira como eu vivenciei essa experiência me tocou profundamente. Eu pensei, se tocar o ombro dele com toda a minha honestidade, lamentando que a experiência cênica não foi boa, se isso pode afetá-lo, se eu atuar dessa maneira, eu vou conseguir afetar-me e afetar o espectador? As orientações do Janot eram claras, simples até. Não olhe no olho da pessoa de pronto. Olhe para o ombro, para a orelha, depois olhe para o olho. Se aproxime das cadeiras sem olhar para as pessoas no primeiro momento. Não grita na fuça delas. Um trabalho minucioso para conseguir tocar um mais humano no outro.
O modo de fazer estava no espaço e no tempo. Muitos anos depois, uma outra experiência. Em um determinado momento da peça, um espectador, eu soube mais tarde, estava em preparação para um rito religioso e teve uma síncope. Eu ouvi o barulho de um corpo caindo da cadeira e uma movimentação rápida em torno. Parei de falar, fiquei imóvel e abaixei os olhos. Me concentrei em todos os sons e movimentos que estavam sendo produzidos. Entendi que algumas pessoas estavam ajudando ela a recobrar sentidos e a retirá-la da sala, enquanto o restante da plateia permanecia em silêncio. Eu vi passos indo em direção à a porta se abrir e fechar e passos retornando para o lugar. Fez-se silêncio e eu recomecei do ponto em que havia parado. Vivenciamos algo juntos, sem interromper o fluxo artístico e sem deixar de atender à urgência das necessidades. O Janot me disse uma vez uma frase linda sobre esse jeito de fazer teatro. Ele me disse que fazer teatro é como um encontro amoroso entre pessoas que ainda não se conhecem. Vocês estão no mesmo lugar, se interessam um pelo outro, você se aproxima devagar, com cuidado, se faz ser visto, troca um breve olhar, esboça um sorriso, até finalmente trocar uma palavra e, quem sabe, um toque. Qualquer peça precisa que uma relação entre quem faz e quem assiste exista para que a ação cênica surja com toda a sua potência. Todas as peças se preocupam com isso, ou deveriam. No nosso caso, a qualidade dessa relação é um dos parâmetros para que a peça aconteça. Outro parâmetro é o espaço. A configuração era a seguinte: um quadrado, duas paredes, uma porta ou algo que remetesse a uma saída e a plateia organizada em L. Havia uma preocupação especial em acomodar bem as pessoas, de modo que ninguém perdesse nada do que acontecia em cena. Queríamos uma captura visual e sensível total. A arrumação das estruturas de arquibancadas, cadeiras, etc., fazia parte da nossa cenografia. Estudávamos essa disposição em cada espaço de apresentação. Em salas não preparadas para teatro, tentávamos neutralizar ao máximo a presença de elementos como tomadas, janelas ou qualquer outro elemento que levasse o espectador a ler algum símbolo ou remeter a alguma realidade ou outra que não importava à peça. Era um trabalho minucioso e delicado, que poderia passar despercebido, mas para nós não. Preparar o espaço para o ambiente que queríamos instaurar era fundamental. O exercício de se relacionar com o espaço delimitado pela arquitetura, o espaço de dentro,
o espaço de fora, o espaço entre o fora e o dentro. O espaço é a camada de realidade que nos dá contorno. Um espaço para a instalação do ambiente claustrofóbico da engorda do porco. Eu aguardava o público em silêncio, num canto de parede, de costas para a plateia. A ponta dos dedos nas ranhuras da parede. Ouvia e sentia a movimentação das pessoas entrando e se acomodando, suas conversas sussurradas, as respirações. Ouvi o barulho da porta se fechando e o silêncio se formando. Senti que as pessoas começavam a prestar mais atenção em mim. Uma pequena mudança de luz dava início a um movimento lento, pequeno, até que a voz ganhava o ar e as primeiras palavras eram ditas com solenidade. Minha movimentação é um desenho repetido e revivido no espaço. Meu olhar se restringia a uma área próxima do meu corpo. Depois, meu olhar ia para o teto, para o pé das pessoas. Eu me aproximava lentamente da plateia sem a olhar, deixando que ficassem à vontade com a minha presença. Instalava-se um ambiente de confiança. Não dá nada pronto. É a regra do menos é mais. Eu não mimetizava um porco e, no entanto, muitas pessoas relataram ver um porco. Não tinha um cenário, só um espaço vazio. E muitas pessoas diziam que viam um chiqueiro. Os exercícios para se relacionar com o espaço. Explorar comprimento, largura, altura, temperatura, luz, sombras, em movimentos envolvendo linhas retas, diagonais, gestos assimétricos, pequenos, grandes, rápidos, lentos. Eu e o espaço nos preenchíamos um do outro. A relação com o público e o espaço eram dois parâmetros para que a peça acontecesse. O terceiro é o tempo. Estar no tempo agora. Estar aqui agora. O tempo, como o espaço, é preciso. Tudo em cena tem seu momento de acontecer. E esse instante de cada movimento, ação, gesto, mudança de lugar, de intensidade, de velocidade, de mobilidade, de fala e silêncio, existe fora da minha vontade, do meu julgamento de duração, do psicológico. É como uma partitura musical com seus parâmetros, como pulso, andamento, melodia. O corpo dança essa música. Nesse estado, o corpo vibra e emana ondas. Essas ondas vibram no espaço e fazem vibrar o que está ao redor. Faz vibrar o corpo dos espectadores e espectadoras e aí se estabelece uma conexão no campo do sensível. Essa sensibilidade vem do trabalho sobre os outros três centros: físico, motor, mental e emocional. E tem outros. Para se relacionar com o tempo, exercícios. Um deles é o anti-impulso. Deixar que o movimento surja antes de ser um impulso que passou pelo comando da decisão de fazê-lo. Por exemplo, subir uma escada sem dar um impulso para subir o degrau. Só fazendo. De fato, eu descobri que quando estamos em cena, guiados pela mente, pelo mental, muitas vezes prolongamos ou encurtamos uma ação, um movimento. Ou fazemos de forma simétrica, estética, de fora para dentro. Quando o corpo está em estado ativado pelos outros centros, o intuitivo, ou que outro nome tiver esse estado, você se deixa guiar pelo tempo exato. Esse tempo é pulso. Se você está surfando nesse pulso, a plateia também estará. E o tempo das coisas se dará com precisão.
porque já não é mais o meu tempo. É o tempo das pessoas naquele espaço. É o nosso tempo. Aprendi a importância de sair da frente daquilo que se faz em cena. Assim como eu aprendi a importância de sair da frente de quase tudo que se faz na vida. Só assim é encontro de verdade. A ideia de limpeza me estimulou a autoobservação. E quanto mais capaz de me observar, mais eu descobria a matemática do corpo em cena. Mais eu explorava a expressividade dramática. Como diz o Janot, há múltiplos teatros, há uma arte dramática. Lembro que no começo eu chegava aos ensaios com ideias de encenação. Eu falava, por exemplo, que a gente podia fazer a peça com um cenário todo branco que remetesse a uma câmara fria de um frigorífico. Janot sorria, abaixava os olhos e mandava eu me mexer. Os exercícios não são uma etapa da montagem de uma peça de teatro. Eles são a peça. Eles fazem a montagem. E a montagem da peça é um exercício do indivíduo ator. A hipótese é a de que um encontro artístico é um fenômeno que se dá em determinadas circunstâncias de tempo, espaço e vibração, como se o tempo e o espaço fossem cordas que se pudesse tocar e fazer vibrar os corpos. Pode ir? Ligar a lanterna, deixa eu ver aqui o botão de gravar. Ups. Nossa, que bom. Foi. Sigo aqui. Mais um dia. Saiu o sol. Estou sozinho. E tudo me faz pensar que seguirei assim até o final. O final. Presinto que não vai demorar. Mas eu não me lamento. O meu destino não é melhor nem pior que o dos outros porcos. O lugar que ocupo basta para as minhas necessidades e satisfaz os meus desejos. Eu saberia dizer se o comprimento é superior à largura ou o contrário. Mas a ideia de exercer a minha liberdade dentro de um quadrado me produz um grande prazer. Não sei por quê.